Pessoal, bom dia. Vamos trabalhar hoje aí, né, nessa aula gravada, né? Infelizmente não é uma live hoje, é só uma aula gravada. Nós gostamos de fazer a live para estarmos mais próximos de vocês, conversarmos durante a aula. Mas dia de avaliação é dia de avaliação, a aula é gravada, né? Nós vamos trabalhar aí, dentro da nossa aulinha, o governo Rodrigues Alves, que é o terceiro governo civil da República Velha, né? Que é o tema que nós estamos trabalhando agora em aula. Basicamente, o que nós temos que pensar, né? Desde a chegada de Prudente de Moraes ao poder, a oligarquia, né, cafeeira, a oligarquia agrária brasileira tomou o poder. São Paulo e Minas Gerais passaram a dominar a vida política, indicando, né, e elegendo presidentes da República ali. Tivemos o primeiro governo de uma organização política da República Velha, que é o governo Prudente de Moraes. Tivemos no segundo governo uma estruturação econômica com o governo Campos Salles, né? E agora nós vamos começar a estudar os processos de modernização, as rebeliões que vão começar a ocorrer, né? Que já ocorrem, na verdade, e vão ganhar força durante a República Velha a partir dessa aula aqui. Então, a aula sobre Rodrigues Alves é uma aula que envolve o processo de modernização do Rio de Janeiro, que envolve as rebeliões populares, aí a questão da revolta da vacina nesse período. Nós vamos tentar trazer para vocês um pouquinho do que foi esse momento político, esse momento social que o Rio de Janeiro vive, né, durante o governo Rodrigues Alves. Aí. Então, nossa frente 1, vamos lá para o nosso caderninho 3, né, e vamos tentar trabalhar um pouquinho da ideia. Bom, o governo Rodrigues Alves é conhecido como o quadriênio progressista, né? É o momento que a República passa por um processo de modernização, né? E essa modernidade vai ser representada através de obras públicas, né? Isso vai acontecer fortemente na capital do Brasil, Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também. Então, São Paulo, que era o grande centro econômico do café, Rio de Janeiro, que era o grande centro administrativo, centro político do Brasil, vive o período chamado de 4 anos de progresso, quadriênio progressista de Rodrigues Alves, ok? Então, esse momento é importante porque nós temos, né, de certa maneira, uma economia saneada, uma economia estabilizada pelo governo Campos Salles. Campos Salles fez o Funding Loan, que foi a negociação de dívidas com os bancos ingleses. Campos Salles fez a sociabilização de perdas, aumentando impostos, fazendo a nossa moeda perder valor no mercado, criando uma situação em que o povo pagaria a conta, né, de dívidas ou de uma possível crise que a elite poderia gerar naquele momento ali. E houve um grande saneamento financeiro no Brasil, onde a economia foi saneada através de redução de gastos públicos, de valorização econômica da moeda. Então, há uma estabilização econômica muito grande. Essa estabilização facilitou que o governo pudesse pegar mais dinheiro lá fora, mais dinheiro emprestado nos bancos e nos países desenvolvidos da Europa e Estados Unidos, e aí principalmente, claro, a Inglaterra. E lógico que o aumento da produção de café, o ciclo da borracha, que começa a ganhar força, né, lá na Amazônia. Então, isso leva a gente a pensar que há dinheiro, há recursos, seja por empréstimos, seja de rendimento do café, seja de lucro da borracha, que podem ser utilizados no Brasil naquele período ali. E lógico, né, um período de grande construção, grande desenvolvimento de obras, como eu falei. O foco São Paulo, o foco Rio de Janeiro, né, a modernização, mas nós vemos aí, vou citar as obras citadas, algumas delas aqui, né? A ferrovia Mogiana, que ligava o interior de São Paulo ao Mato Grosso, a Central do Brasil no Rio de Janeiro, que foi melhorada, a Baixada Fluminense, a capital Rio de Janeiro, né? A Madeira Mamoré, que era uma ferrovia de integração à região do látex, da borracha, região amazônica, né? Temos faculdades de medicina em São Paulo, em Salvador, faculdade de direito em Recife, né? Compra de navios de guerra para ampliar, né, a força militar brasileira no período, construção da fortaleza na Baía da Guanabara, construção de portos, né? Então, um período marcado por obras e processos de reurbanização. Então, além das obras que eu citei,
as cidades do Rio, as cidades de São Paulo, né, as duas cidades ali serão reurbanizadas, modernizadas naquele período. No Rio de Janeiro, nós vemos um processo bastante interessante, porque Rio de Janeiro ainda tinha a cara do Império, Rio de Janeiro ainda tinha as características do Império, né? Ruas estreitas, casarões coloniais, vielas por toda a cidade, os famosos cortiços que ocuparam a cidade do Rio de Janeiro na virada do Império para a República, né? Então, o que acaba acontecendo? O presidente Rodrigues Alves nomeia como prefeito da capital do Rio de Janeiro o Pereira Passos. Pereira Passos seria o nosso prefeito nomeado para governar a capital federal naquele momento. E o Pereira Passos inicia um processo de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Modo, o que seria a reurbanização? A modernização da cidade. Ruas largas, limpeza urbana, derrubada de cortiços, manutenção de áreas próximas ao porto do Rio de Janeiro, né? Abastecimento de água, saneamento, né? Um processo que eu falo de higienização e desratização do Rio de Janeiro. Então, esse processo de mudança muito grande, muito violento, que vai tirar do centro do Rio de Janeiro cortiços, que vai transformar o Rio de Janeiro numa cidade de ruas largas, limpas, onde vão aparecer, né, os primeiros teatros, né, o cinema daqui a pouco, né, os bares, restaurantes, tudo isso voltado para a elite. Aí tem que guardar sempre isso, né, uma reurbanização para a elite carioca, para o governo que estava ali, né, que era a capital do Brasil naquele momento ali, levam, de certa maneira, a população a ser retirada do centro do Rio de Janeiro. Você imagina um cortiço derrubado, vamos pegar o famoso Cabeça de Porco no centro do Rio de Janeiro, né, que faz parte da obra O Cortiço, né, ele acaba, ao ser derrubado, levando dezenas de famílias, né, para fora da cidade. Então, esse processo de urbanização foi um processo de marginalização do povo do Rio de Janeiro. Quer dizer, enquanto a cidade fica bonita, moderna, com padrões da Belle Époque europeia, aquele momento do auge do industrialismo europeu, né, em que nós copiamos elementos da cidade-luz, copiamos a modernidade ali, nós observamos que no Rio de Janeiro, principalmente ali, a população é tirada do centro, ela seria transferida para a periferia da cidade, e essa população não aceitou, e acabou se alojando nos morros do Rio de Janeiro. Isso aí dá origem a um processo de favelização da população. A população é marginalizada, tirada do centro, tirada pelo processo de modernização, acaba subindo o morro, acaba sendo favelizada, né? Não foi o povo que escolheu a favela, mas sim a imposição da modernização levou o povo à favela. Esse povo não queria morar longe do centro, o povo não queria morar longe dos locais de trabalho, ou onde eles conseguiam captar alguma riqueza, algum dinheiro, algum potencial, né, de salário ali, e a população acaba indo para o morro. Ao ir para o morro, essa população fica desprovida da luz, da água, do saneamento, da limpeza, de tudo. Desculpem. Esse processo de favelização cria no Rio de Janeiro uma discrepância entre a cidade rica, moderna e poderosa e o morro pobre, violento e marginalizado, né? E a violência, galera, não feita pela população, a violência não estabelecida porque o povo era violento. Ao contrário, eram trabalhadores, eram pessoas humildes, eram pessoas pobres, né? Mas a violência nasce da falta de condições, da falta de saneamento, da falta de tudo que acontecia no Morro do Rio de Janeiro, que já era um motivo para a população carioca se rebelar naquele período, era um motivo para a população já estar, na verdade, contra o governo naquele momento ali. E aí acontece um problema. Durante a campanha de saneamento do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vivia duas grandes epidemias. Uma epidemia de varíola, conhecida na época como bexiga, e uma epidemia de febre amarela. A febre amarela pela região, né, de mata existente ali, região de floresta existente no Rio de Janeiro. Então houve a proliferação, né, de mosquitos que transmitiram a febre amarela à população.
O governo fez campanhas, né, como colocação de telas em janela, fumaçadores que eram levados nas casas para espalhar ou espantar, perdão, o mosquito, né, e tentar reduzir o risco da epidemia e da mortandade da febre amarela no Rio de Janeiro. Por outro lado, havia uma epidemia de varíola. Essa epidemia de varíola chegou no Rio de Janeiro através de navios que aportavam no Rio de Janeiro e acabaram trazendo a doença para cá. A doença se estabelece no Rio de Janeiro, a população começa a ser vitimada pela varíola, ocorre mortes, ocorre contaminação de grande parte da população ali, e aí o sanitarista, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, é chamado para resolver o problema, para indicar como é que o governo deveria caminhar para combater as epidemias do Rio. O Oswaldo Cruz, né, representado nessa charge por esse simpático cidadão aqui de bigodão e lanceta na mão, que seria o aplicador de vacina, né, a injeção ali, ele faz uma campanha de vacinação obrigatória no Rio de Janeiro contra a varíola, que era a forma que ele conseguiria erradicar a doença, acabar com a doença. O problema é o seguinte, a vacina seria obrigatória, a população não teve a informação adequada, faltou informação sobre o que era a vacina, como é que funcionava a vacina, como é que ela iria conter a epidemia no Rio de Janeiro. E aí houve, de certa maneira, uma crítica, tanto do povo, que não sabia o que era vacina e tinha medo dela, né, quanto da oposição ao governo, que achava que a medida era extremamente severa, extremamente radical, vacinar obrigatoriamente todo o povo do Rio de Janeiro contra uma epidemia ali. A oposição usa, de certa maneira, né, a ideia de que a vacina poderia provocar a morte, de que a vacina poderia contaminar o povo, né? O senador Lauro Sodré, que era um opositor ao governo, né, ele acaba, né, de certa maneira, colocando uma situação em que ele acusa o governo do Rodrigues Alves de ser um governo impositor, ditatorial, que estaria o quê? Impondo ao povo toda essa questão, e o senador Sodré usa os jornais de época, faz uma propaganda que, em vez da vacina curar, a vacina estava contaminando a população. O povo, que já era meio cismado com a vacina, se rebela, usa, né, o argumento jogado pelo senador Sodré, que o povo morreria ao tomar a vacina, e muitas pessoas morreram, mas não por causa da vacina, que já estavam contaminadas quando tomaram a vacina. Acabaram sucumbindo, acabaram morrendo. Isso reforçou a ideia de que a vacina matava, que a vacina levava à contaminação e à morte, né? E explodiu uma rebelião, que é a rebelião da vacina. Barricadas no centro do Rio de Janeiro, pessoas armadas, combatendo o governo, combatendo tropas do governo. Ocorreram saques, ocorreram depredações, tivemos bondes virados no meio da rua na cidade, né? Lojas que foram saqueadas durante a rebelião. O governo reprimiu violentamente, mandou tropas para a rua, mandou tropas combaterem o povo. O povo tinha apoio de elementos da oposição, o povo tinha apoio de elementos políticos e militares que queriam derrubar Rodrigues Alves, ou seja, uma revolta social acabou virando uma forma de tentativa de derrubada de um governo, mas Rodrigues Alves conseguiu conter a rebelião entre 1904 e 1905 ali. Esse processo de rebelião não é só por causa da vacina. O povo foi desalojado do centro do Rio de Janeiro, o povo foi favelizado, o povo estava vivendo uma situação terrível, né, de falta de saneamento básico, falta de água, morando no morro, né, marginalizado, favelizado. E lógico que, né, o processo de urbanização atendia apenas a elite. Então esse povo se rebelou contra a vacina, contra a marginalização, contra a favelização, contra a falta de dinheiro. Era uma rebelião que tinha vários fatores. A vacina foi apenas uma delas ali, né? E aí, essa chargezinha que vocês veem representam as epidemias, doenças que estavam ocupando, tomando e matando a população do Rio de Janeiro na época da revolta, né? O governo conseguiu conter, o governo conseguiu lutar contra isso, né? Houve
como eu falei, grupos militares e políticos que apoiaram a rebelião popular, e nós tivemos, de certa maneira, uma briga, uma luta no meio da rua entre povo apoiado pela oposição e governo reprimindo violentamente ali. Bom, o governo conseguiu vencer, conseguiu dominar o levante, conseguiu acabar com a crise política social, e a vacinação foi terminada da pior maneira possível. Como? O governo criou brigadas sanitárias formadas por vacinadores, policiais, bombeiros, militares ali. As pessoas que não queriam tomar vacina tinham as casas invadidas pela brigada sanitária e as pessoas eram obrigadas a ser vacinadas à força. Tem que imaginar a cena de uma casa sendo invadida por um grupo do governo com vacinadores e militares ali. A pessoa era imobilizada muitas vezes e era vacinada dentro da sua casa. Galera, pior do que isso. Muitas casas que não apresentavam condições sanitárias boas, elas eram consideradas inabitáveis pela brigada sanitária e muitas vezes essas casas eram derrubadas no Rio de Janeiro. Quer dizer, a população era tirada novamente da sua casa, tirada da sua condição social ali e novamente jogada no morro, novamente favelizada ali. A vacinação conseguiu dar conta da varíola, a vacinação conteve a epidemia, mas o grande erro que nós analisamos na revolta da vacina é que o governo esqueceu de comunicar ao povo, esqueceu de avisar, esqueceu de explicar, informar o povo sobre a vacinação. Essa imagem, essa charge mostra a violência da vacinação através das brigadas sanitárias, né? A imagem dessa lanceta, dessa agulha, perfurando o povo de maneira violenta, representa isso. E, para a opinião pública internacional, foi um momento terrível. Por quê? Porque o mundo olhou para o Brasil com desprezo, falando, olha, a população brasileira é uma população de ignorantes. As pessoas se rebelam contra a vacina. Quer dizer, o que era para curar contra a epidemia, o povo está lutando, está combatendo. E nós ficamos com o estigma naquela época de uma população ignorante, incapaz, que lutou contra algo que era cientificamente positivo, que era uma vacinação. Galera, esqueceram de contar para a imprensa, para os jornalistas estrangeiros, que o povo não havia sido informado, não havia sido orientado, não havia sido regularmente, né, preparado para a vacinação. E, por um outro lado, também não se explicou que o povo foi marginalizado com as reformas que foram feitas na cidade do Rio de Janeiro. E é por isso que a revolta da vacina é tão importante para a gente poder interpretar esse período político, social, que o Brasil viveu no governo Rodrigues Alves ali, né? Bom, para encerrar a aula, nós teremos no governo dele ainda uma questão de definição de fronteiras do Brasil. O Brasil vai entrar em choque com a Inglaterra naquele período, em função de limites territoriais entre Brasil e a Guiana Inglesa, né? Lá em cima, na região norte do Brasil. Nesse momento, houve um arbítrio internacional. O rei da Itália, o rei Vítor Emanuel III, entrou no debate como árbitro entre Brasil e Inglaterra, né? E nessa questão, a Inglaterra ganhou o direito de ter uma saída, né, do território da Guiana pela região amazônica. Ou seja, né, você vai delimitar o que é Guiana Francesa, o que é Guiana Inglesa, perdão, e o que é Brasil. Então, Guiana Inglesa e Brasil. E você vai delimitar o espaço que a Guiana Inglesa pode utilizar na bacia amazônica como uma saída fluvial, uma saída para o mar. Então, é uma questão diplomática. O Brasil negociou, o Brasil debateu, o Brasil teve o árbitro italiano e nós tivemos, de certa maneira, uma definição de um limite territorial entre nós e a Guiana Inglesa. Certo? Então, é um ponto-chave para entender a construção do território brasileiro, né, no momento que o Brasil, né, consegue consolidar ali. E o outro que é mais importante, que eu considero muito importante, é a questão do Acre. O Acre era um território boliviano, né, e havia, né, uma questão muito interessante na região. Brasileiros estavam invadindo a região, ocupando a região acreana, que era boliviana, em função da exploração da borracha, do látex. Então,
essa entrada brasileira na região, entrando ali, perdão, e ocupando a região, gerou um conflito. Brasil e Bolívia passam a militarmente disputar aquela região, que há um interesse brasileiro no látex, na borracha, e há um interesse boliviano em proteger a fronteira da sua região, que era até então pertencente a ele. E a partir desse debate, dessa luta, dessa guerra que acontece na região, acontece um acordo diplomático, onde o Barão do Rio Branco, nosso diplomata, negocia com a Bolívia a compra do Acre, e a partir do Tratado de Petrópolis, né, o Brasil adquire o Acre, compra o Acre por 2 milhões de libras, né, cede à região boliviana uma partezinha do Mato Grosso, interessante, né, uma área de 3.200 quilômetros em território mato-grossense que a Bolívia teria acesso ali, e, de certa maneira, né, libera a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que é uma ferrovia que vai entrar na região amazônica, né, vai ocupar aquela região ali e que vai servir, né, para escoamento de produção. Então, a Bolívia também vai poder usar a ferrovia Madeira-Mamoré nesse acordo diplomático, né, onde o Brasil compra o Acre, adquire o Acre da Bolívia, né? E nós conseguimos finalmente, né, consolidar o território naquela região amazônica, delimitando o espaço mais característico, mais correto, né, entre Brasil e Bolívia naquele período. O Brasil ganhou o Acre, a Bolívia ganhou territórios no Mato Grosso, a Bolívia ganhou o acesso ao uso da ferrovia brasileira, a Madeira-Mamoré, né? E nós temos ali um grande acordo, né, que foi mediado pelo Barão do Rio Branco, que, aliás, dá nome à capital do Acre, Rio Branco, Acre. E aí nós conseguimos encerrar a nossa aulinha, encerrar esse momento aí, discutir o governo Rodrigues Alves, né, o governo que levou aos processos como a modernização, a introdução do modelo da Belle Époque aqui no Brasil, a marginalização do povo do Rio de Janeiro, a revolta da vacina, que tinha um conteúdo, né, social e político, né, povo e oposição lutando contra o governo Rodrigues Alves ali, e, por fim, né, aos acordos com a Guiana Inglesa e, principalmente, a compra do Acre no Tratado de Petrópolis, que vocês observaram aí. E aí nós conseguimos encerrar mais uma aulinha, tá? Como eu disse, né, uma aula gravada que eu gostaria muito de estar em live com vocês, mas como vocês têm avaliação hoje, né, boa prova para todo mundo, e assistam essa aula, né, apreciem essa aula para poder entender um pouquinho desse momento político da República Velha, tá? O governo Rodrigues Alves. Obrigado, gente. Até a próxima aula nossa aí. Valeu.